A gente já mostrou aqui no Balanço Geral que tem muita gente recebendo sementes misteriosas junto com encomendas que estão vindo da China. Que é isso, minha gente? Elas vêm no envelopinho, sem nenhuma identificação, nenhuma informação. A Agência de Defesa Agropecuária do Paraná já emitiu, inclusive, um alerta para que quem receber esse pacote aí não abra a embalagem, não jogue o conteúdo no lixo e muito menos plante essas sementes vindas da China. Mas teve uma mulher que recebeu as sementes misteriosas pelos correios e, na inocência, plantou. As sementes nasceram e o Fábio Guilhem tem os detalhes pra gente. Silvia recebeu as sementes pelos correios, dentro de um envelope. E veio num envelope falando que eram suculentas, então a gente foi... Estava no áudio as suculentas, né? Mas não veio falando que era da China. A dona de casa não se lembra de onde veio a carta com as sementes. Só não viu maldade nisso e a família plantou. E a gente plantou Cresceu. e cresceu, mas assim, nada que a gente achava que ia acontecer algo assim tão dramático, né? As sementes foram plantadas no fim do ano passado. Elas germinaram e as plantinhas misteriosas estão crescendo pelo quintal. A moradora só não entende porque a planta não dá flor. Na verdade, não é suculenta nenhuma. Não é. Não sei o que é isso, não. Meu marido também não sabe o que é. Ninguém consegue identificar que planta é essa que está crescendo aqui nesse quintal em Maringá. A planta, inclusive, está grande, ó, está se formando. E aqui, ó, ela está soltando sementes. Essas bolinhas pretas são sementes. Se a gente bater, ó, dá para ver que elas saem, elas caem. E aqui em torno tudo já está nascendo, ó, tem várias mudinhas. Tem uma aqui, tem outra aqui, ó, pequenininha se formando, mais ali. E naquele pote, olha só, as sementes já cresceram. Já se formou o pé e está soltando mais sementes. A Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, a ADAPAR, está acompanhando o caso. Segundo esta supervisora da agência, uma amostra da planta misteriosa de Maringá foi enviada para o Ministério da Agricultura. O que a gente recebeu, a gente já encaminhou, né? Já repassou para a Gerência de Sanidade Vegetal em Curitiba, que vai encaminhar para o Ministério da Agricultura. A dona de casa que plantou as sementes agora aguarda ansiosa o resultado. Bom esperar para ver o que eles vão falar, né? Vamos esperar o que eles vão falar, né? Tomara que não seja uma plantinha do mal, né? Ah, não, acho que não vai ser, não. Eu creio que não. Espero que não, né? Mas é, no mínimo, curioso, né? Por que está acontecendo isso? Estão mandando para a gente aqui do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande, outros estados. Que semente que é essa? É realmente curioso e complicado, né? Quem viaja para o exterior, por exemplo, sabe, né? Que você não pode trazer essas coisas de fora, né? Sem pelo menos passar pela vigilância sanitária. Sem ser oficial, documentado. Bom, o Emanuel Perilli está com o gerente de Sanidade Vegetal da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, o Renato Blades. E aí, ele vai trazer agora um bate-papo com ele e vai contar pra gente, essas sementes são ou não são perigosas, ô Emanuel? Pois é, Jason Goulart, vamos falar com quem entende do assunto. Tá aqui o Renato Blades aqui do meu lado. Renato, você viu a reportagem. Primeira coisa que eu te pergunto é a seguinte, o que está em análises? Conseguiram ter acesso já a essas sementes ou não? Como que está isso? Boa tarde a Boa todos. tarde. Então, a gente está recebendo material agora, né? Aqui no Paraná tudo é muito recente, né? Está fazendo hoje praticamente uma semana desde o primeiro caso. Está sendo muito importante essa divulgação, porque realmente essas sementes estão de posse da população urbana, né? E a gente já encaminhou 7 amostras para o laboratório do Ministério da Agricultura, a gente está recebendo mais material, tá? Então a gente não tem nenhum resultado ainda, tá? As amostras estão sendo encaminhadas, então vai levar ainda algum tempo para a gente ter o retorno disso daí, mas fato é que a gente vai identificar qual que é a espécie vegetal e qual que é o risco que ela apresenta pensando em doenças, né? Pode ser que tenha algum risco assim, Renato? Exatamente. Na verdade, o risco sempre vai existir, tá? É um material que está entrando no país, a gente não sabe a origem, não sabe o que é aquele material. A gente percebe... Ele carrega junto, né? Exatamente, exatamente. Ele pode ser simplesmente uma planta daninha exótica, que é uma planta daninha que a gente ainda não tem no nosso país, né? Ou não tem no estado do Paraná. E essa semente ela pode trazer também agentes fitopatogênicos, que podem ser bactérias, fungos, pode trazer nematóides, enfim, existe uma série de riscos. E todo esse agente exótico que entrar no país, ele pode trazer complicações graves na agricultura ou no meio ambiente.
Ou seja, são vários campos que podem ser afetados por causa disso, né, Renato? Exatamente. Qual que é a tua orientação para quem está recebendo? E olha que tem bastante gente recebendo, Renato. Qual a orientação para essas pessoas? Tem que ficar atento, né? Exatamente. Eu acho que o pessoal já recebeu, né? A gente já tem relato de vários meses atrás está recebendo, então isso já deve estar acontecendo há muito tempo. E a impressão que eu tenho é que isso vai permanecer. Então é muito importante que a população tenha acesso à informação para saber como lidar com a situação, tá? Então receber um pacote desse, você não pode plantar, não pode descartar, tá? A primeira orientação é, entre em contato com a unidade da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná. Você pode encontrar os nossos endereços no www.adapar.pr.gov.br. Lá você vai encontrar o endereço, o telefone, entre em contato, conversa com o fiscal de defesa agropecuária. Se você não puder levar o pacote até a unidade, a gente encaminha um fiscal para fazer a retirada do material. Eu acho que muita gente, Renato, pode ter medo porque já plantou. O que acontece com essas pessoas que já plantaram? Não tem punição nenhuma. Né? Não há nenhuma punição. Isso a gente tem que deixar bem claro, tá? Eu entendo até como sendo natural. A pessoa da cidade, ela não tem conhecimento dessa parte de defesa agropecuária. E ela não vê risco, né? E ela acaba plantando ver, né? por curiosidade, exatamente, por curiosidade. Tá? Então, essas pessoas têm que entrar em contato com a gente imediatamente. Tá? A gente está fechando um protocolo de ação para fazer o recolhimento desse material. Esse material também vai ser recolhido, vai ser descartado, a gente vai encaminhá-lo primeiramente para análise, para identificação da planta, identificação de possíveis fitopatógenos presentes naquela planta. Nós vamos fazer também uma coleta de solo no local onde estava plantado, pelo risco de ter alguma contaminação biológica no solo também. E, posteriormente, o material vai ser descartado, com certeza. Tá aí, Jason Goulart, quem está em casa, você vê como é uma coisa que parece inofensiva, mas não é. Pode trazer risco, pode trazer, de fato, riscos reais até para a saúde de quem está recebendo essas sementes, Jason. Pois é, Emanuel, eu queria até fazer uma outra pergunta aqui para o Renato, se eles têm aí ideia de como é que essas plantas chegam, né? Não tem nenhum controle, como é que é feito isso? O cara bota no envelope lá na China e chega aqui no Brasil no endereço que ele quer? Não existe algum controle sobre isso? Pois é, o Jason pergunta no estúdio, Renato, assim, se existe algum controle sobre isso. Quer dizer, qualquer um pode despachar essas sementes, isso passa tranquilamente pelos correios, pelas transportadoras, como que pode? Existe um controle sim, só que é muito difícil, você veja a quantidade de coisas que estão vindo hoje nessas compras via internet, né? É uma quantidade muito grande de material que entra no país. Esses pacotes são pequenos, existem auditores fiscais do Ministério da Agricultura fazendo a interceptação nos correios desse material que vem de fora do país, mas eu entendo que é uma atividade muito difícil, tá? Algumas coisas eles conseguem barrar. Pacotes pequenininhos. Exatamente. E às vezes vem junto de uma outra encomenda dentro de um outro pacote, né? Então tá muito difícil de fazer esse filtro lá no começo. Então tá chegando para a população. Por isso que a população, Jason, quem está com o balanço geral, recebeu, plantou, não tem problema. Procura um agente, procura a Adapar nesses canais que o Renato falou, Jason, justamente para que a gente possa ter uma ideia de onde está chegando isso, quem está plantando, quem não está, quem recebeu. É importante esse panorama, né? Mas uma perguntinha que eu gostaria de fazer para o Renato aí é o seguinte, eles já fizeram alguma análise, alguma pesquisa para ver que tipo de planta que é, o que podia ser, se parece com o que a gente tem no Brasil? Por enquanto, o que vocês têm de informação, o Jason pergunta, Renato, vocês têm ideia, assim, visualmente falando, é semelhante a algo que a gente tem aqui? Ou vocês já têm alguma conclusão do que pode ser essas sementes? Então, o que a gente percebeu é que há uma diversidade muito grande de material chegando, tá? Sementes de diversos tipos e só olhando para a semente não dá para saber, tá? Mesmo olhando para a planta, às vezes você acha que a planta é parecida, mas quando você vai fazer uma classificação botânica, ela não é. Pode ter plantas muito semelhantes, mas de espécies diferentes. Então, a análise tem que ser feita por especialistas, com certeza, ou uma análise genética. Mas uma coisa é fato, não são naturais, digamos assim. É possível que elas sejam invasoras mesmo. São sementes que vieram de fora, né? Só por isso a gente já imagina que são plantas exóticas. Se elas vão se adaptar ao nosso ambiente e trazer problema, daí é outra condição. Mas fato é que o risco sempre existe, né? Agora, você viu ali, Renato, quem está em casa, a gente até mostrou ali, a mulher de Maringá, ela achou que era uma suculenta, gente. Por quê? Porque suculenta vende. Todo mundo quer. E aí falaram que era uma suculenta. Ou seja, há enganação também. Ou seja, coisa boa pode não ser, porque as pessoas são levadas a acreditar que é uma planta que não é, né, Renato? Exatamente. Eu já recebi também um relato do seguinte, a pessoa entrou num site, comprou uma semente, achando que era uma roseira, recebeu a semente, plantou e não era uma roseira, tá? Então, outra recomendação é que as pessoas não comprem semente de fora, tá? Porque
primeiro, porque não pode mesmo, tá? Você não pode entrar com um material no Brasil sem você questionar primeiramente o Ministério da Agricultura, ver se é possível importar esse material, quais que são os riscos. Primeiro você tem que entender os riscos. E além do risco de você comprar uma coisa e receber outra. Compra por aqui, né, Jasson? Quem está com o Balanço Geral, compra aqui. Tem tantas casas vendendo, tantos produtores. Compra do Brasil, gente, porque aí a gente não corre o risco. Olha aí essa planta. Perguntei até para o Renato, qual que é essa? Não dá para identificar, né, Renato? Eu vi que o Fábio Guilhem espremeu ali, saiu um pozinho, mas pode ser qualquer planta, né? A gente vai encaminhar para o especialista para que ele possa fazer a análise, né? Assim, pelo vídeo, é difícil mesmo. Perfeito. Renato. Vou fazer pro Renato, Emanuel. Fala, mas antes eu quero registrar aqui o seguinte, as pessoas estão mandando mensagens aqui para o nosso 999261598 e aí estão dizendo o seguinte, se eu recebesse essas sementes, o Gerson está falando isso, eu levaria em uma delegacia e faria um boletim de ocorrência. Pois ninguém dá nada de graça para ninguém. É verdade, de graça ninguém dá nada, né? É verdade. Não tem almoço de graça, né? A Rani diz assim, bom dia, meu nome é Lohane. Referente às sementes, acho que não tem nenhum problema. Eu plantaria para ver o que dá. É a opinião da Lohane. A Nete Mas diz aí é o assim, perigo. Aí mora o perigo, aí é que Isso. mora o perigo, né? A Nete diz assim, com relação às sementes que vêm da China, eu acredito que seja uma nova droga. O correto é ser entregue diretamente para a polícia, no caso aqui para as autoridades sanitárias, a ADAPAR, por exemplo, viu, Nete? Fátima diz o seguinte, sobre as sementes da China, eu mandava de volta. Chega de coisas da China, tá falando aqui a Fátima. E aí eu quero perguntar para o Renato, será que eles já identificaram algum remetente? Já conseguiram identificar algum remetente? Por enquanto, só possibilidades, né, Renato? Exatamente. Eu estive conversando com o pessoal da ABIN, da Agência Brasileira de Inteligência, questionando os fatos que já ocorreram fora do país, para ver qual que era o histórico, né? E eles me falaram que em princípio, essa semente estrangeira estaria vindo da China, mas que ainda não identificaram, assim, exatamente a origem e que não conseguiram ainda solucionar o problema. Por isso, eu entendo que a gente vai continuar recebendo essas sementes. Agência de inteligência está no caso, né? Sim, justamente por ser algo ainda muito misterioso, não se sabe o porquê essas sementes estão chegando. Então, a orientação da ADAPAR é essa, Jasson Goulart. Pois é, ô Emanuel, e a gente está perguntando aí no nosso stories do Facebook, do Instagram também, né? Perguntando o que as pessoas fariam se recebesse, né? E aí, você avisaria as autoridades? Essa é a pergunta que eu pedi para colocar lá. Vocês avisariam as autoridades sanitárias ou você plantaria? O que nós temos de resposta aí, nosso repórter interativo, Emanuel Perim? Ainda bem que as pessoas estão com consciência, Jasson. Na nossa enquete, 67% afirmam que ligariam para autoridades. A grande maioria, 67%. E 33% dos nossos telespectadores plantariam. Gente, não planta, por favor, melhor não. O assunto é sério, mas a curiosidade, né? A curiosidade, tem aquele ditado que diz, né, Emanuel? A curiosidade matou o gato. Exato. Pelo bem e pelo mal, não planta. Pelo bem, autoridade. Não planta. E aí, vamos fechar o assunto com o telefone, então, Emanuel, aí da ADAPAR. Vamos dar informação aí. Vamos lá, vamos dar o serviço, Renato, para finalizar a nossa conversa, nosso bate-papo aqui. Dá os canais de novo, para quem está em casa, pegar o papel e a caneta e anotar. Tá, o melhor local para você encontrar as unidades da ADAPAR é no site da ADAPAR, né? Que é www.adapar.pr.gov.br de Brasil. Lá dentro você vai encontrar o endereço e o telefone de todas as nossas unidades. Nós temos 130 unidades locais e 21 unidades regionais. A gente tem uma boa distribuição dentro do estado. Renato Blood, fiscal de defesa agropecuária, conversando com a gente. Jasson. Obrigado, Emanuel. Obrigado aí também ao Renato, né? Pelas informações, pelos esclarecimentos. Então, o negócio é o seguinte, se você receber, eu fico impressionado, como é que eles mandam, como é que eles cobram o endereço? Chega lá, seu José da Silva, rua Nicolau não sei das quantas, número tal, chega o pacotinho para a pessoa. Dona Maria da Silva e tal, né? Dona Maria Goulart, né? Daqui a pouco chega lá o pacotinho com a semente. Como é que eles sabem disso? É impressionante, né? O mundo hoje está muito, muito próximo, doutora Márcia. Sabe o que é, Jasson? Os nossos dados, eles estão espalhados pelo mundo inteiro, literalmente, né? Nós temos cadastros em vários lugares, onde vai estar o nosso nome, nosso endereço e até algumas preferências nossas, né? Então, isso realmente se espalha com uma facilidade. Eles conseguirem isso não seria tão difícil. Mas é muito importante fixar que para quem gosta de plantinha, entender que essa plantinha estranha pode matar suas plantinhas de casa, porque se é uma erva daninha, pode acontecer isso. E também, além de fazer mal para o meio ambiente,
pode fazer mal para a nossa agricultura. Então, realmente, é seguir as orientações da ADAPAR. Você sabe que eu estava pensando aqui, né? Não sei se já aconteceu com você aí ou com a senhora, doutora Márcia, mas às vezes você está falando, estou pensando em comprar um carro novo, tal, não sei o quê. Daqui a pouco começa a aparecer propaganda de carro no seu celular. Já aconteceu ou não? Já aconteceu? Aqui o pessoal diz que já aconteceu, o baiano diz que já aconteceu, né? Será que tem a ver? É a internet, né? Que está ali, olhando, vendo tudo. Olha mais, quando eu pedi a minha aposentadoria, eu vi um órgão oficial, né? Solicitei ela. Na semana seguinte, eu recebi uns 100 números de empréstimo para aposentado. Então, veja, um site, um órgão oficial e que ele já tinha essa informação. Né? Então, você vê, essas informações, elas correm muito. Então, aquele negócio, você entra lá e quer comprar um artigo de beleza. Você vai lá olhar uma pulseira, vai lá olhar uma roupa... Você vai receber N coisas seguidas. Por quê? Porque essa informação, ela passa muito. Ela circula. Então, a internet, por isso, muito cuidado, ela traz né? muitos benefícios, mas a gente tem que tomar realmente muito cuidado ao utilizá-la.